Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje estamos iniciando as nossas videoaulas de Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando, hoje não, amanhã, estaremos estudando a lição número 2 do terceiro trimestre de 2022, que nos traz aqui o título: As sutilezas da banalização da graça, a lição número 2. E no seu texto áureo nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A verdade prática nos diz que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios 1:21, nos diz: Deus achou por bem salvar. Terça-feira, Romanos 3:10, não há um justo diante de Deus. Quarta-feira, Gênesis 3:17, a responsabilidade humana. Quinta-feira, Romanos 5:12, parte B, e Gênesis 3:23, a nefasta consequência do pecado. Agora, sexta-feira, 1 Timóteo 2:5, João 3:16, a graça de Deus é oferecida a todos. Sábado, Marcos 16:16, João 6:47, a graça de Deus é eficaz para quem crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos iniciando. Toda semana nós estaremos colocando a videoaula sobre a lição bíblica. Glória ao nome santo de Jesus. E você que vai assistir nosso vídeo, nosso canal, se inscreva. Aí está aí, Souza Conceição, que vai aparecer minha foto lá, e você se inscreve para que o nosso canal tenha mais divulgação. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2:4-10. Nos diz assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E no 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Glória ao nome santo de Jesus.
Vamos para a introdução da lição para ganharmos tempo, que nos diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Neste sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esses ensinos continuam ainda ofuscados. Neste aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assinalada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da Graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça, a graça barateada. Então o comentarista aqui está mostrando que, apesar de muitas pessoas buscarem o despertar de conhecer a graça de Deus, o que é graça? Graça é um favor imerecido, que no grego quer dizer charis. Que é charis é graça, que é graça, favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos e nem merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos tem presenteado com a graça. Mas a graça requer responsabilidade. A graça requer as suas devidas posições nossas no nosso dia a dia após conhecer a graça. Não é de qualquer jeito. Não é venha como está e fique como está. Você vem como está, com conhecimento da graça de Deus, através de Jesus Cristo, você vai se aprimorando, vai melhorando a cada dia. Não é de uma noite para um dia, é melhorar a cada dia. Passar para ser uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Senão, é uma graça barateada. Como está dizendo aqui o comentarista, deturpada, né? Nada mais é do que uma graça, uma forma deturpada da graça. É uma graça barateada, que não serve para nada, não resolve nada. É de qualquer jeito, né? Então fica uma coisa sem êxito, porque as pessoas buscam aquilo que lhe interessa. Não é você, não é Deus se adaptar a você, é você se adaptar a Deus. É como está escrito. Se não for como está escrito, não é graça. Então nós temos que compreender a Bíblia como ela está escrita, e não nós querermos que ela se adapte ao nosso belo prazer, né? Temos que aprender como aproveitar a graça de Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade. No primeiro tópico da lição diz assim: compreendendo a graça. A graça é divina, como ele está dizendo aqui. Ao se afirmar que a graça é divina, que se quer dizer com isto? Que a sua origem está inteiramente em Deus, né? A graça é divina, e a graça sendo divina, se quer dizer com isto que a sua origem está inteiramente ligada com Deus. Graça é favor imerecido. E como diz aqui na leitura diária, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem de Deus, é graça, é favor imerecido.
Então nós precisamos compreender que a graça, ela é inteiramente de Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar aos homens. 1 Coríntios 1:21. Né? Isto significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não adianta, como as pessoas dizem aí fora no mundo, morreu, foi para o céu. Qual céu? A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser quem do céu desceu. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Então quem subiu ao céu foi Ele. Ninguém subiu ao céu. Ninguém está no céu. Não é? Precisamos compreender isso detalhadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Isto significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Precisamos compreender a Bíblia como ela é, como ela explica. Precisamos compreender e desfrutar da graça como ela é, como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo subtópico, o primeiro subtópico é a graça divina. No segundo subtópico, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido, como eu já citei aqui. Isto significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nem sequer tem um justo. Romanos 3:10. Nesta justiça própria é como trapo, a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, como diz em Isaías 64, versículo 61. A nossa condição antes de conhecer a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Lucas 7:42 e Efésios 2:4 e 5. Lá tem a parábola. Aquele homem que devia muito, outro que devia pouco e tal, e o Senhor perdoou ele, que devia muito. Quando ele encontrou o que devia menos a ele, ele quis açoitá-lo. Então aí contaram ao Senhor, o Senhor aí pegou e tirou tudo que ele tinha. Né? Vamos para o segundo tópico. A graça no contexto bíblico. No primeiro subtópico diz a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado com um ser moralmente livre, entendeu? Podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado. Gênesis 3:6. Mas não coagido a pecar. Gênesis 2:16-17. Então, Adão foi tentado. Quem tentou Adão? Adão foi tentado a comer do fruto proibido pela sua mulher, né? Então eles comeram e foram expulsos do jardim do Éden, né? Louvado seja o nome do Senhor. É porque eu estou botando uma músicazinha aqui de fundo. Estou querendo aumentar o volume. Aí agora. Entendeu? Mas Adão, junto com Eva, pecaram.
Eles estavam nus e não sabiam. Depois que comeram do fruto proibido, viram que estavam nus, né? E aí foram expulsos do jardim do Éden. A história todo mundo já sabe, né? Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Já li aqui, é porque eu me atrapalhei aqui que eu fui botar o som baixo. O primeiro homem foi criado e por ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3, tal. Deus o responsabilizou por sua desobediência, Gênesis 3,17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Então ninguém peca porque é obrigado a pecar. Você só faz aquilo se você quiser. Se você não quiser, você não faz. Não é obrigado a fazer. Entendeu? Como você não é obrigado a servir a Deus. Você pode ser convidado, né, para servir a Deus em espírito e verdade. Mas não obrigado. Você só aceita se quiser. Né? Você tem livre-arbítrio. Porém, um dia vai prestar conta de todos os atos cometidos. Aqui agora vem o segundo fato, é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade, né? Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Então isso teve uma consequência que está até hoje trazendo dores e mais dores e mais dores a toda a humanidade. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por a si mesmo se libertar, por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isto porque Deus, sendo justo e santo, não deixará o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Já viu aí? Quem pecar tem as consequências do pecado. Quem morrer pecando, o salário do pecado é a morte. Mas se você quiser ter um novo conceito de vida, Jesus está pronto para lhe dar esse novo conceito de vida, porque Deus também é amor. Glória a Deus. Isto é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como a meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Deus, quando olha através de Jesus Cristo, vê a sua justiça satisfeita, porque muita gente milhões de pessoas têm desfrutado dessa graça através da pessoa bendita de Jesus Cristo, reconhecendo que é pecador. Uma das coisas é reconhecer que é pecador. E sendo agora reconhecer que é pecador, vinha até Jesus para receber de graça a salvação.
No segundo subtópico, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus ama todos os homens, logo, o mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos têm direito à salvação. É só querer. Não escapa ninguém, né? Se vir a Cristo, tem direito à salvação. Não importa o que começou. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Todos serão aceitos por Deus se receber a graça divina. Jesus Cristo é a graça divina. Então nós convocamos todos, nós que somos crentes, convocamos todas as pessoas para virem a Cristo Jesus, para receber de graça a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, esta graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito 2,11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Marcos 16,16, João 6,47. Então, a graça, como ele está dizendo aqui, não é universalismo. Como o universalismo prega, que todos, independente de credo, religião, arrependimento ou comportamento, como se prega aí agora no mundo, é toda forma de amor. Né? Eles querem jogar isso na sociedade de qualquer jeito, estão jogando. Através dos programas das TVs, das emissoras de rádio, de novelas, etc. Tem muito crente aí que está assistindo, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas é preciso ter muito cuidado com essas novelas, principalmente da Globo. Principalmente da Globo. Não é? Que eles pregam é toda forma de amor, é válido. Então, o ladrão vai roubar por amor, o assassino vai matar por amor, e assim sucessivamente. As pessoas vão odiar, eu estou te odiando porque eu te amo. Então precisamos ter muito cuidado, irmão, com a nossa maneira e modo de viver e de ver as coisas. Porque nós somos o resultado daquilo que comemos, do que vimos e do que ouvimos. O que você come coisa boa, é bom para o seu organismo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E o que você ouve, sua mente vai raciocinar e ver o que é que você tem na sua mente e que desce para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 3, a graça no contexto da reforma. No primeiro subtópico diz: a corrupção da doutrina da graça. No contexto da reforma protestante do século XV, é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por causa do seu baixo nível.
moral. A rejeição da doutrina católica como válida um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta do enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça que, no período medieval, havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, pela fé somente. Romanos 1,17. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então a Igreja Católica antigamente pregava que a salvação era pelas obras. Você tinha que comprar indulgência na igreja. Até Martim Lutero descobrir que o justo viverá pela fé. Aí ele pregou as suas teses. Eu não me lembro, eu tenho elas aqui, não me lembro quando nasceu, foi em 99, um negócio desse assim. As teses de Martim Lutero. E aí começou a doutrina das indulgências da Igreja Católica cair por terra, né? Que antigamente os católicos, as pessoas eram desaconselhadas a ler a Bíblia, que era muito complicado, não podia, ninguém lia a Bíblia, só ouvia lá na missa o que eles falavam, né? E às vezes eles faziam em latim. Pronto, aí você que não entendia nada mesmo, né? Mas depois que foram sendo abertos os olhos das pessoas e elas foram contemplando que era necessário ler a Bíblia. Por isso que eu digo a você, olha, leia a sua Bíblia todo dia. E examinai as Escrituras, João 5,39. Examinai as Escrituras porque nelas contém a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então precisamos ler a Bíblia. No segundo subtópico do tópico 3, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina. Viu? Pela fé somente, só pela fé. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das cinco solas gracia, só a graça, né? Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno das Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. É só pela graça. Muitos morreram, entendeu? Muitos sofreram, mas a graça está aí, viva e forte para todo aquele que quer entrar pela porta da graça. E não se esqueça, a porta da graça chama-se Jesus. Só Ele dá salvação de graça. No tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Do primeiro subtópico, a graça barateada. Há muito
há muita expressão. Graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal da mundanizada. De fato, o Evangelho expressa por alguns ensinamentos que reflete mais a graça, Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus, porque a igreja evangélica cresce muito, mas está crescendo com a graça barata. Hoje em dia tem várias formas que as pessoas, que os pastores, os líderes estão fazendo na igreja. É sal grosso, é fogueira santa, é rosa ungida, tem um negócio aí que é do puxamento espiritual, né? É azeite que foi levado para Israel para ser consagrado. Não precisa nada disso, irmão. Faz tudo aqui mesmo. É só história, entendeu? Vai para Israel queimar pedido, que não sei o que, coisa é invenção de homem. Tem que vestir branco, todo interpelado de branco, arrastando nos pés, manga comprida, e é um negócio sério, usar lenço na cabeça, e é tanta coisa que inventam por aí, irmão. Tem que estar com os pés, fazer isso, fazer aquilo, e é tanta coisa, é tanta simbologia que inventam, tudo isso para atrair fiéis, quer dizer, é uma graça barata. E tem igrejas que nem a Bíblia lê. Você vai para a igreja, a sua Bíblia é uma garrafinha de água. Onde foi que já se viu isso? Lá não lê a Bíblia, é só a falação deles lá. Então é tudo barateado. Precisamos ter muito cuidado com isso. No segundo subtópico do tópico 4, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por bom preço. Fomos comprados por bom preço. Essa é a versão NAA. É a nova versão Almeida atualizada. Eu não gosto dela. Eu tenho aqui a linguagem de hoje, a NVI, nova versão atualizada. Eu não gosto disso porque elas botam uma coisa muito vulgar. Jesus falou, Jesus disse a você, que não sei o que. É uma coisa, a você, Jesus. Eu não gosto dessa linguagem que é muito vulgar. Chama a nova versão, atualizada, a nova NVI, nova versão Almeida atualizada, quer dizer, não é nem Almeida, é a versão da contemporânea. É como essa Bíblia que tem aí, que é bem simples as coisas dela. Eu não gosto muito não. Tem outro termo aqui, quando eu me lembrar eu falo. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados, tá vendo aqui? É vocês, né? E na Bíblia Almeida corrigiu: porque fomos comprados por bom preço. Porque fomos, ele diz vocês, entendeu? Foram comprados por bom preço. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pendudicários que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo Jesus, né? A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente,
A voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. O tempo verbal no aoristo é a voz passiva. É o passado. No nosso português é a voz, é o passado, né? Que já passou, mas foi Jesus que fez. Diz que essa transação foi completa, não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentada à nossa salvação. Isto se chama graça, favor imerecido. E na conclusão da lição, já estamos com 35 minutos. Diz assim: nessa lição, partimos da necessidade de compreender corretamente o que é graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi estendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medida, como verborou na Reforma. A Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça de Deus. Então, aqui está um breve comentário da lição, né, para a gente entender a graça de Deus através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal. Eu peço a você se inscreva para cada dia mais a gente ser incentivado a falar do amor de Deus. Isso aqui é como diz, é de graça. Eu não cobro, eu não recebo nada, não faço nada de graça, pago para o Evangelho. É tudo de graça. Então você está convidado a se inscrever no meu canal, Souza Conceição, e você recebe toda semana o vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.